agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós estamos na Tua presença, Senhor, celebrando com alegria, Senhor. Com alegria, celebramos a nossa vitória, Senhor. Celebramos aquilo que Você conquistou para nós, Senhor. Aleluia. Em Ti nós somos mais do que vencedores. Nós vencemos o mundo também, Senhor. Aleluia. Como Tu venceu. E que Você pode dizer, Senhor, que não tem nada do mundo em Ti. Que assim seja também conosco, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, celebrando coisas passageiras. Não estamos aqui, Senhor, celebrando uma festa secular, Senhor. Estamos celebrando aquilo que o Senhor Jesus, pelo Seu sangue, conquistou para a Sua igreja, Senhor. Para a Sua noiva, Pai. Nós nos gloriamos em Ti, Senhor. Porque nós somos a igreja do Deus vivo. Obrigado, Senhor, porque Você nos dá talentos, nos inspira, Senhor, para que nós possamos Te louvar com todo o nosso ser, Senhor. Com todos os ritmos, com todos os instrumentos, Senhor. Nós não estamos distantes de Ti. Estamos próximos. Espírito Santo, que Você guie essa mensagem, Senhor. Que Você instrua os nossos corações através da ministração da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, grupo de louvor. Vocês podem se sentar em nome de Jesus. Podem ligar a luz aqui também para eu poder ler melhor. Amém? Aleluia. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com cada um de vocês. Nós sabemos que, secularmente falando, né, é um tempo festivo e que muita gente estava aí esperando há mais de ano para estar se divertindo, celebrando aí de certa forma durante esse tempo, amém? Mas nós temos motivos de todos os dias celebrarmos ao Senhor, amém? Você está aqui? Amém. Aleluia. Não vou ficar falando feito locutor porque cansa a voz, amém? Mas nós temos motivos, irmãos, seja lá qual for o tempo, o mês, não precisa a gente esperar junho chegar para a gente se alegrar no Senhor. Não precisamos esperar fevereiro chegar para a gente se alegrar no Senhor. Nós temos motivos de nos alegrarmos sempre no Senhor. Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia, irmãos. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Amém? Não sei aí se vai estar disponível aí para a mídia colocar o cartaz desse culto. O cartaz desse culto jovem aqui. Quem é jovem aqui? Amém, amém. Estou vendo aqui quem não levantou a mão, né? Elise lá, eu não levantou a mão também. Esse povo. Aleluia. Arraial dos Vitoriosos. 2022, amém, irmãos? Quem sabe aqui o que é arraial? Ninguém sabe o que é arraial. Misericórdia. Amém. Então, estão soprando aqui, mas os pós-doutor não vai soprar aqui. Quem sabe o que é arraial aqui? Quem sabe levanta a mão para eu identificar? Uma pessoa. Amém. Glória a Deus. Arraial dos Vitoriosos. Então, muita gente olha assim, arraial, né, é negócio de forró, negócio de São João. Não, irmão, não é negócio de São João. Arraial significa um grupo. Amém?
dependendo do contexto. Tem contexto militar, que realmente é um grupo de um exército, então chama de arraial. Pode ser também um lugar de moradia provisória, né? Um arraial onde a pessoa fica durante um tempo antes de sair. Mas, de maneira geral, é um grupo de pessoas que estão reunidos em um local. Amém? E esse arraial não é qualquer arraial. É arraial dos vitoriosos. Amém, irmão? Então, apesar de ter aí bandeiras regionais, ter um contexto bem regional, mas a gente vai falar nessa noite sobre estarmos juntos celebrando uma vitória. Amém? E como, dentro do arraial dos vitoriosos, cada um pode fazer parte ou não fazer parte desse arraial. Amém? Mesmo que geograficamente, mesmo que estejamos reunidos no mesmo local, a questão de ser vitorioso ou não depende da fé de cada um. Amém? Você está aqui? Aleluia. Abre lá no livro de Josué. Capítulo 1, versículo 10. Pode tirar aqui o cartaz, bota o meu tempo aqui para eu ficar ligado. Amém? Ainda hoje nós teremos mais louvor. Amém? No final do culto tem ali comidas típicas. Quem gosta de comida de milho? Eu não gosto de comida de milho. Amém? Mas respeito quem gosta. Então, vai lá no final que os jovens prepararam aí esses quitutes, essas guloseimas aí também. Irmã Messia também ofertou para estar colaborando com a reforma do templo. Amém? Então, pega junto lá. No final do culto, agora nós vamos alimentar o nosso espírito e renovar a nossa mente primeiro. Amém? Então, Josué, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do quê? Vamos todo mundo dizer junto: Passai pelo meio do? E ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Aleluia. Então, a gente vai voltar um pouquinho, mas só para a gente contextualizar algumas coisas. Todo mundo sabe quem foi Josué. Todo mundo sabe que Josué foi servo de Deus, servindo a Moisés. E Moisés morreu, amém? E Josué ganhou uma tarefa abençoada, que foi de fazer o povo de Deus entrar na terra de Canaã, na terra prometida, na terra que Deus já tinha jurado sobre promessa dar aos filhos de Israel. E nesse versículo que a gente leu, Deus instrui Josué e ele manda que os príncipes passem no meio do povo, no meio do arraial, para preparar aquelas pessoas para passar o Jordão e possuir a terra. Amém? Mas, irmãos, nós precisamos, até a nível natural, nós precisamos entender que as coisas não acontecem no estalar de dedos. Amém? Ninguém passa a conquistar algo tão grande quanto para o povo de Israel era aqui, conquistar a terra que Deus tinha prometido, num piscar de olhos, de uma hora para outra, sem estar preparado. E Josué,
ele não se preparou do dia para a noite. Amém? O que é você ser vitorioso? Ser vitorioso é você ganhar um título, é você ganhar uma medalha. Paulo diz que as pessoas corriam porque buscavam, os atletas corriam para buscar uma coroa corruptível. Mas ele também diz que nós, o povo de Deus, nós buscamos algo que não se corrompe. Amém? É possível alguém ganhar um título e não ser vitorioso. É possível alguém levantar um troféu e não ser vitorioso. É possível alguém ter no seu currículo um título, mas não ser vitorioso. Amém? Por quê? Porque ser vitorioso é algo que se constrói, não se cai do céu. E eu quero que você preste atenção, porque lá na frente pode ser que eu esteja entrando em contradição, mas desde já eu já vou dizer que não. Não te assusta. Eu estou dizendo agora que ser vitorioso não acontece do nada. Amém? Existe um processo que a gente passa para ser vitorioso. Amém? Aleluia. Eu quero agora que você volte aí e vá lá em Números, no capítulo 12. Doze não, 13. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E aí Moisés pega de cada tribo de Israel um príncipe de cada casa para enviar e obedecer o que o Senhor estava dizendo para espiarem a terra de Canaã. No versículo, deixa eu ver, 16 diz assim: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então Josué foi também espiar a terra. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra a qual é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortaleza. Também qual é a terra, se é fértil, se é estéril. Então, Moisés, ele pede um relatório completo da terra que o Senhor prometeu dar aos filhos de Israel. Amém? Ao povo que tinha saído do Egito. Aleluia. Vamos para o versículo 25. Diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Então você percebe aí que para passar 40 dias espiando a terra não era um negócio pequeno. Amém? Caminharam e viram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a cidade, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso,
e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe, diga assim, Calebe, fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado. Você está acompanhando? Dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Aleluia. Então, contextualizando aqui rapidamente. Moisés pega 12 camaradas e manda para espiar a terra que Deus tinha dado ao povo de Israel. Amém? E dos 12, quando voltaram dizendo coisas boas da terra. Dizendo, verdadeiramente a terra é boa, mana leite e mel. Olha o fruto aqui da terra. Calebe disse: vamos lá e vamos subir e possuir a terra. E nesse momento, os outros que estavam com ele, eles mudaram o seu discurso. Eles deixaram de ver as coisas boas que tinha na terra e começaram a ver as dificuldades. E a Bíblia diz que aos seus próprios olhos eles se viram como gafanhotos. De maneira geral, irmãos, para que você possa compreender o que aconteceu, porque a gente vai voltar lá para Josué, somente Josué e Calebe tiveram a posição, a visão e a certeza de que Deus já tinha dado aquela terra em suas mãos. Amém? Só que eles estavam num time. Havia um arraial do povo de Deus. E os demais que foram com eles, os príncipes do povo de Deus, inflamaram a terra. De maneira que a incredulidade foi maior do que a credulidade. 2 crendo e um povo inteiro não crendo. 2 criam que já tinham possuído. E os outros viram dificuldades, viram gigantes, viram fortalezas. Aleluia. Irmãos, às vezes, num time, você pensa aí num time de futebol. Quantas pessoas tem num time de futebol? Quantas pessoas tem no time de futebol? Depende, né? Titulares tem 11, mas tem reservas. Agora, em novembro, vai ter Copa do Mundo. Eu não sei quantos vão ser convocados. Geralmente eram 24. Não sei se vai mudar, vão ser 26. 26 convocados. Desses 26, 11 vão ser titulares. Alguns reservas jogarão também. Entrarão no decorrer da partida, que agora tem mais substituições, né? Quando, no final da Copa, uma seleção vai ser campeã. Amém? Você está aqui? Uma seleção vai ser campeã. Quando essa seleção for campeã, aqueles que não jogaram jogo nenhum, eles ganham? Eles vão ser campeões também? Sim ou não? Amém.
Mas a gente consegue perceber que ou a gente ganha junto, e quando o time ganha, todos ganham, ou se perde junto também. E quando o time perde, todos perdem. Se 2 jogarem muito bem e os outros 9 jogarem mal, o time perde. Ele pode até ganhar um jogo assim num lapso de genialidade assim de um jogador que faça um gol, mas ele ganhar o campeonato, ele não ganha. Ganha o campeonato aquele time em que tem um elenco, um grupo mais consolidado. Irmãos, dentro de um arraial, dentro de um povo, dentro de uma congregação, dentro de um ajuntamento, como o nosso aqui nessa noite, amém? Dentro desse arraial, irmãos, tem algumas pessoas que têm sonhos, que têm objetivos pessoais, amém? E dentro de um time de futebol também tem pessoas que têm objetivos pessoais. Tem jogador que vai ser eleito o melhor jogador do mundo. Amém? Mas, irmãos, ele não consegue ser eleito o melhor jogador do mundo se o time dele não o fizer o melhor jogador do mundo. E Josué e Caleb, um camisa 10 e um camisa 9, os bons de bola do time, com 2 bons de bola no time, os outros que eram ruins, que eram os outros, eram 12, né? Então era 11 titular e o técnico. Os outros que não acompanharam a performance, a crença, a fé desses 2, fizeram com que esses 2 não entrassem na sua vitória naquele tempo. E passou um tempão, irmãos. E sabe, às vezes você está no meio de um lugar onde você tem a visão, onde você está preparado para entrar numa estação nova, mas aquelas pessoas com que você está andando, aquelas pessoas com que você está associado, elas não te permitem entrar na tua vitória. É importante que nós refletamos, pensemos, reflitamos, aleluia, amém, obrigado. Que a gente pense, irmãos, com quem é que a gente está associado? Com quem é que nós estamos associados? Porque essa associação, essa vinculação, pode ser de fé ou de incredulidade. Se for de fé, irmãos, glória seja dada a Deus, porque grande vai ser a obra que essa associação vai produzir. Se for de incredulidade, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, para que você não se contamine com a incredulidade dos outros. Avalia essa associação, porque lá no livro de Josué, a gente não vai ler toda essa história, vamos só refletir algumas coisas. Quando questionado, Caleb, que já tinha passado 40 anos, irmão, desse dia aqui, que eles voltaram de espiar a terra, e ele disse que ele estava crente do mesmo jeito, disposto do mesmo jeito do que há 40 anos atrás. Mesmo no meio de um povo incrédulo, ele se manteve firme. Ele se manteve crendo. Ele poderia ter dado ouvidos aos outros e durante esse processo que para ele passou muito tempo, durante esse processo, ele ter perdido aquela condição de possuidor da terra, aquela condição de vitorioso. Amém? Então, irmãos, às vezes a gente crê e recebe, não se manifesta naquele momento, por alguma circunstância, mas a tua condição de vitorioso tem que ser mantida, tem que ser guardada.
até o dia da manifestação daquilo. Você não vai ser vitorioso, irmão, quando a medalha bater no teu peito. A medalha bate no teu peito porque você é vitorioso. A ordem é o inverso. Você não levanta o troféu e se torna vitorioso quando levanta o troféu. Já percebeu isso? Vamos pensar naturalmente. Vamos, por exemplo, da Copa. No final da Copa, uma seleção vai erguer aquele troféu. É porque ela ergueu o troféu que ela foi campeã? O troféu é dado ao time campeão. Primeiro o time ganha, depois se dá o troféu. Da mesma forma, primeiro nós somos vitoriosos. Nós conquistamos a nossa vitória, depois recebemos o galardão. Porque, irmãos, a fé é o princípio que rege todo o universo. Aleluia. Não se engane. A gente tem aqui um personal. Aí o pessoal quer ter aquele corpo atlético, saudável. Amém? Não é verdade? Quem quer ter um corpo saudável? Amém? Glória a Deus. A irmã levantou a mão com convicção ali. Isso mesmo, é isso mesmo. Se você não quer ter um corpo saudável, ainda dá tempo de se arrepender. Amém? Busca ter aí um corpo saudável. Mas nem todo mundo quer passar pelo processo que deixa o seu corpo saudável. O camarada quer ter, vamos dizer em linguagem popular, aquele corpo trincado, né? Shapeado, né? Shapeado. Mas não quer se acordar cedo e treinar, ir para a academia, né? Treinar é um negócio meio... Vou entrar nesse detalhe, não. O camarada quer ir, não quer fazer abdominal, não quer dar uma corrida, não quer regular a alimentação, não quer deixar de comer aquilo que não presta. E, na verdade, ele não deseja. O desejo dele é ilusório. Ele não tem comprometimento com ele mesmo. Porque ele não está fazendo aquilo para deixar o corpo do outro saudável, não. Tem gente que não consegue deixar de fumar. Não consegue deixar de beber. Irmãos, tem um processo. Tem um condicionamento que a pessoa passa para que depois ela colha os frutos. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Amém? E Josué e Caleb, os dois crentes do time, eles tiveram que esperar que todos os outros jogadores do time fossem transferidos para outro time, para que viessem novos jogadores crentes, que nem ele, para ele poder ganhar a Copa. No contexto dele, irmãos, toda aquela geração, dos 20 anos para cima, todo mundo morreu. Todo mundo morreu. E 40 anos se passaram. Volta lá para Josué, capítulo 1, que a gente estava. A gente falou um pouquinho de Caleb, né? Mas vamos observar o que aconteceu com Josué mesmo. Josué, capítulo 1, versículo 1. Amém? Todo mundo aí? Josué 1:1. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir
todos os dias da tua vida. Vê que palavra maravilhosa. Se Deus chegar para tu e dizer, olha, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, a gente vai ficar, rapaz, que bênção. Mas por que ninguém iria poder resistir a Josué? Vamos continuar a leitura. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser muito forte e corajoso, para terdes o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para que sejais bem por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está. Então farás. Quem vai fazer? Josué. Então Josué fará prosperar o seu caminho e serás bem. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, irmãos. Isso é precioso por dois motivos. Primeiro, quando Deus começa a dizer que ninguém resistiria Josué, irmãos, Deus estava dizendo isso para uma pessoa que resistiu 40 anos à incredulidade dos outros. Deus estava falando que aquilo que Josué plantou, ele ia colher. Josué resistiu, irmãos, 40 anos, o povo incrédulo murmurando no pé do ouvido dele. E ele continuou firme. E porque ele continuou firme, ninguém ia poder resistir a ele. E Deus dá o caminho das pedras, vamos dizer assim, dá o princípio espiritual para ele, olha, medita na lei, dia e noite. Tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. E você mesmo vai produzir o resultado que você espera. Você fará ser próspero o teu caminho. Irmãos, a gente às vezes pode cair na tentação de botar no outro a culpa do fracasso e da derrota da gente. Não cai nesse erro. Você é responsável pela tua vitória. Você tem que plantar para poder colher, irmãos. A gente leu lá em 2 Coríntios 9, na leitura que a gente fez de dízimo e oferta, que aquele que semeia, colhe. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Mas dentro daquele arraial, lá em Números, só 2 se tornaram possuidores da terra. 2 possuíram a terra. Passou 40 anos para eles entrarem naquilo que eles já tinham possuído. E na nossa vida, meu amado, minha amada, dentro desse arraial santo aqui, glória a Deus, nós somos instruídos na palavra, somos instruídos no Espírito, pelo próprio Espírito Santo. Somos instruídos, irmãos, a permanecer naquilo que a palavra diz. Só que, meu amado irmão, isso aqui nesse contexto de antiga aliança, havia promessas, o povo tinha promessas. Lá em Hebreus diz que aqueles que não entraram porque não foi acompanhado de fé naquilo que eles ouviram. Na palavra que eles ouviram, eles não acompanharam com fé. Josué e Caleb
Acompanharam. Mas hoje, irmãos, nós em Cristo somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8 diz que somos mais que vencedores. Mas como é que a gente se torna mais que vencedor? Como é que nós nos tornamos mais que vencedor? Diga assim, pela fé. Do mesmo jeito que o povo que saiu do Egito tinha que acompanhar com fé aquilo que ele ouviu, nós também. E segundo, não retroceder. Se manter firme na palavra que nós recebemos. Você conhece algum versículo da Bíblia que diz alguma coisa ao seu respeito? Alguma promessa? Nem que seja o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não que isso seja pouca coisa, mas é porque é um versículo bem conhecido. Se você conhece isso, primeiro, você tem que ter fé nisso. E segundo, você tem que guardar a sua fé. Em Apocalipse, o Senhor Jesus, falando às igrejas, ele diz, há o que vencer. Quem é vencedor aqui? Em dado momento, eu não vou me lembrar para qual igreja, o Senhor Jesus diz, aquele que permanecer até o fim. Aleluia, irmãos. O Novo Testamento diz que nós temos necessidade de perseverança. Deus te fez mais que vencedor. Vamos abrir rapidinho lá em Romanos. Capítulo 8. Versículo 35, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37 diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe que não é uma vitória sobre o Ibis? Preste atenção aqui. Não é uma vitória. A Bíblia aqui, em Romanos, não está falando de uma vitória sobre o pior time do mundo. Ele está falando aqui de tribulação. Você já passou por alguma tribulação? Você já passou por alguma angústia? Esse time da angústia é um time peba ou é um time forte? Você concorda? Vamos dizer assim. Vamos dizer que o melhor time do mundo seja a seleção do Brasil.
Amém? Se chega alguém ou alguma seleção e ganha da seleção do Brasil, eu vou achar o que dessa outra seleção? Que essa outra seleção foi melhor e ganhou. Não é isso? Ah, pois pronto, irmão. Você é mais que vencedor. E os times que você foi mais que vencedor foram o time da tribulação, o time da angústia, o time da perseguição. Olha aqui, esses daqui dava para se classificar para a Libertadores tranquilo. Times grandes, né? Nesse tempo já existia, hoje continua existindo, tem mais de 2000 anos esse time aqui, ó, da perseguição. Me parece que nos últimos anos o time da angústia está ficando até mais reforçado. Está contratando jogador novo. Porque o que a gente vê por aí, irmão, de gente perdendo para esse time. Aleluia. A fome. Alguém aqui já passou fome? Glória a Deus. Não, né? Mas, irmãos, tem muita gente que passa fome na vida. Passa fome, não tem o que comer. Nudez. Hoje aí com a internet aí, a gente sabe como é que está essa questão. Coisas explícitas, coisas não tão explícitas, que aprisionam as pessoas. Meninos, meninas, jovens, velhos. Perigo. Tem gente que não sai de casa. Tem gente que tem episódios de pânico, com medo de sair de casa, por conta da violência, por conta do perigo. A espada, aqui ele está falando da morte, né? O que é que você acha desse time, da morte? Aleluia. O que você acha desse time? A morte. Irmãos, se você permanecer no lugar em que Deus te colocou, eu não vou dizer que isso que eu vou dizer é profético, não, porque está escrito, então eu não estou profetizando nada, só estou repetindo o que a Bíblia diz. Mas se você ficar no lugar onde Deus te colocou, você vai vencer muitos jogos, mas tem um último jogo que você vai ganhar também. No final, a tua vitória vai ser contra a morte. No final, o último time que você vai triunfar vai ser a morte. Se você, assim como Josué e Caleb, permanecerem firmes, guardando a sua fé. A condição de vitorioso, que por meio de Cristo, como nós lemos em Romanos, foi passado para mim e para você, se nós permanecermos firmes na posição em que nós recebemos do Senhor. Olha o que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Não temes e nem te espantes, porque o time vai vir fazendo barulho e a torcida vai fazer barulho contra você também. Mas você já ganhou o jogo. Porque Jesus disse: olha, no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esteja em mim, que você também já venceu. Aleluia. Então, irmãos,
primeiro, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos mais que vencedores. E quando eu estava pensando, né, em fazer esse culto com os jovens, eu pensei, me veio a passagem que diz: pode de um lugar no interior, num lugar pequeno, num lugar onde ninguém dá nada, sair alguma coisa de boa? E quem perguntou isso, perguntou se referindo a Jesus Cristo de Nazaré. E às vezes a gente olha, rapaz, eu estou no interior de Pernambuco, no Nordeste do Brasil, e a gente pensa, rapaz, aonde eu estou, morando na rua tal, será que eu vou vencer, irmãos? Será que pode sair alguma coisa de boa do ventre da tua mãe? Você saiu do ventre da sua mãe, amém? Eu estou falando de você, aleluia. Irmãos, você veio para o mundo porque Deus sonhou contigo. Você está no plano de Deus. E a graça do Senhor te tira do lugar de derrota e de humilhação. Porque uma coisa é você perder, outra coisa é tu ser rebaixado para a série C. Para a série D. Aleluia. Não leva mal, irmão Mauro. E você passar por uma situação de vexame. E Jesus nos resgatou do lugar de vexame e nos colocou não só no reino do Filho do amor de Deus, mas ele diz, ao que vencer, ao que ficar no lugar onde eu coloquei até o final, se sentará comigo no meu trono. Você se vê assim, irmãos? Olha a promessa, se sentar no trono celestial. Jesus disse, ao que vencer. E eu creio que todos nós vamos avançar nisso. Amém? Queria chamar o grupo de louvor. Nós estamos terminando o nosso culto do Arraiá dos Vitoriosos 2022. Amém? E, irmãos, já vai se preparando, porque no próximo culto jovem, nós vamos continuar exatamente da onde a gente parou hoje. Amém? Nós vamos continuar falando sobre como manifestar a vitória que está dentro de nós. Amém? Aleluia! Cadê? Você conhece? Você conhece Barbeiro na bateria aqui? Ai! Irmãos, apesar de estarmos bem descontraídos, nós não estamos fazendo isso sem reverência ao Senhor. Amém? Porque não adianta, irmãos, a gente fingir uma reverência que não se concretiza, não se converte em ações no dia a dia. Da mesma forma que, mesmo com muita reverência, a gente pode ser filhos na presença do Pai. Sabe? Lael, na minha presença, irmãos, ele faz de tudo. Ele chora na minha presença. Ele ri na minha presença. Ele descansa na minha presença. Ele se cansa na presença do Pai. E nós somos filhos de Deus. Nós podemos pular na presença de Deus. Podemos rir na presença de Deus. Chorar na presença de Deus. Nos arrepender na presença de Deus. Às vezes lá vai mexer
na tomada, eu falo, Lael, ele se arrepende, olha para mim e volta. Na presença de Deus. Tem uma música de Rodolfo que diz que não se sente só na presença do Pai. Irmãos, tem coisa que é da nossa região. Tem coisa que é típico da gente mesmo. A gente vai, quem gosta de comer comida de milho, que coma comida de milho. Quem não gosta de comida de milho, não fale do que gosta. Não é isso que Paulo ensina? Aquele que come, não fale do que come. Se um come, ou se o outro deixa de comer, e no contexto da Bíblia, Paulo até me chama de fraco na fé. Ele diz assim, o que não come para Deus. O que come para Deus. Amém? E se você, irmão, gosta de um ritmo musical, escuta o ritmo que você gosta mesmo. Agora, canta a palavra. Se você gosta de forró, você é nordestino, nasceu aqui, e aqui é da nossa região mesmo, mas tem coisa que não convém, irmão. É vergonhoso você escutar, tem certas coisas aí, que a gente escuta por osmose, né? Porque o outro está escutando. Tem coisa, irmão, tem umas músicas aí que, misericórdia. Eu fico imaginando o profeta Isaías, que disse que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não estava com esses cantores de hoje em dia, não. Ele ia se surpreender com esses cantores de hoje. Que impuros lábios, não sei como era lá, mas eu acho que agora está pior. Amém, irmãos? Nós vamos ficar de pé, vamos orar. O meu batera vai puxar aí a pisadinha aí. Amém? Vamos nos despedir. Você fica à vontade também para passar na cantina ali. Amém? Temos também daqui a pouco. Você vai, mas volta para cá porque o arraiá não acabou ainda. Tem muita coisa para acontecer. A gente vai ter uns recadinhos aqui para ler daqui a pouco. Mas nós vamos orar na pisadinha. Vai! Puxa! James Produções. Baixinho, baixinho, baixinho. Só na pegada, só na pegada. Aleluia! Pai, Tu és santo, Senhor. Nós nos alegramos na Tua presença, Senhor. Nós louvamos a Ti com instrumentos de corda. Nós louvamos a Ti com tambores, Senhor, com a nossa voz. Senhor, nós louvamos a Ti. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós consagramos, Senhor, esse culto, essas músicas, Senhor, para toda honra ser dada a Ti, Senhor. Toda a glória pertence a Ti, Senhor. Toda a nossa reverência a Ti, Senhor. Porque nós estamos na presença do Deus vivo, que habita no meio dos louvores do Seu povo. E aqui, como arraial santo, nós entoamos esses louvores, Senhor. E que nós sejamos puras como as crianças que dançam na Tua presença, Senhor. Aleluia! Ao som de um cântico nascido de um coração recriado à imagem do Pai. Aleluia! Despede cada um, irmão, cada uma irmã, na Tua paz, na Tua presença, Senhor, que eles possam ir para as suas casas e que eles se sintam à vontade e desejosos para amanhã, de manhã às 10 horas, e à noite às 18, estar conosco novamente, Senhor. Cultuando aquele que é digno de receber o nosso culto. Em nome de Jesus, seja abençoado, irmão.